Oi, pessoal. Hoje eu vou iniciar mais uma das nossas histórias. Essa história de hoje, ela fala sobre uma casa mal assombrada. Essa história também foi baseada em fatos reais. Eu não posso citar nomes, tá? Mas saibam que todas as histórias que eu tô contando aqui, tá certo? Foi baseada em alguma coisa que aconteceu ou em alguma situação que a gente passou na infância, na adolescência e que eu estou transformando em contos, tá? Eu peço desculpas se eu tô tremendo demais a câmera, mas é porque, como eu falei, eu estou sentada aqui próximo à janela, né? E aí, às vezes, como eu tô gravando no celular, às vezes a mão fica tremendo, mas eu vou tentar é, deixar o máximo de móvel possível. Então, gente, essa história, ela se passa quando eu era criança e o que é que aconteceu? Eu, a minha irmã, as crianças da rua sempre gostavam de brincar de pega se esconder, enfim, essas brincadeiras que crianças fazem à tarde. E o que é que acontece? A casa da minha mãe, ela fica próxima a granjas. Então, era terrenos, sabe, enormes, enormes. E a gente sempre gostava de brincar. Então, a gente se escondia nesses terrenos. Existia terrenos baldios, as casas tinham terrenos muito grandes. O que foi que aconteceu? Um certo dia, né? A gente brincando, eu disse, não, eu vou me esconder, porque toda vez eu me escondi, todo mundo me achava. Então eu disse, eu vou correr para bem longe e vou me esconder dentro dessa casa. E essa casa, não é? Ela era de uma senhora. E eu disse assim, eu vou pular o muro, porque assim, era muito comum, todo mundo era amigo. Por exemplo, essa senhora, ela tinha um marido que era doente, né? Doente mental. E geralmente, às vezes, ela saía para levar ele ao médico. Então, assim, gente de casa de interior, vocês sabem que geralmente você deixa a chave com alguém, algum vizinho e etc. E como todo mundo confiava muito na minha avó, na minha mãe, geralmente as pessoas colocavam, né, as chaves na casa da minha avó ou da minha mãe. E aí o terreno, né, sempre ficava aberto, a gente ia lá para buscar fruta e tudo mais. Ela conhecia a gente, que já era criança, enfim. E o que é que acontece? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu decidi que eu iria me esconder lá. Não sei por que, eu tava passando, eu me escondi. Só que, é, quando a gente, né, vai entrar na casa dos outros, geralmente a pessoa não vai ficar bisbilhotando. E eu tinha muito medo. Mas não era assim, da senhora, nem do marido dela. É porque, vejam só, quando minha mãe trabalhava, né, que minha mãe trabalhava nessa época, eu e a minha irmã mais velha, a gente ia buscar minha mãe na parada. E na frente da casa dessa mulher tinha uma planta, né, uma árvore enorme, que ela só abria à noite, as flores. Na verdade, ela tinha umas flores laranjas enormes, mas o cheiro era, sabe aquele cheiro de hospital, aquele cheiro de angústia, sabe? Uma árvore enorme assim, era a coisa mais linda do mundo, mas era um cheiro de hospital, de defunto. E aí, quando a gente passava, né, eu e a minha irmã, a gente via que o marido dessa senhora, ele ficava olhando a gente pelo vasculhante, sabe? Aqueles vasculhantes que tem vários, assim, nas janelas. E a gente passava e ele ficava encarando a gente pela brecha do vasculhante. E ele gritava muito, porque às vezes ele não queria fazer uma coisa, fazer outra. E ele acabava ficando gritando. Então a gente da rua já estava acostumado com os gritos, né, daquela casa. Porque assim, os filhos dele já não moravam mais lá, já eram adultos, né? E ela ficava lá com o marido dela sozinho, e ela cuidava do marido. Enfim, então assim, eu tinha muito medo, porque a gente passava normalmente 6 horas da noite, passava por lá pra buscar minha mãe. E aí, toda vez que a gente passava, a gente via, né, ele observando a gente. Enfim, o que é que acontece? Quando eu fui me esconder, eu senti um cheiro, sabe, de coisa podre. E aí eu fui investigar, eu fui olhar, né, na casa, assim, arrodeei a casa. Gente, o o quarto deles, né? Como eu tinha pulado o muro e tinha entrado pela lateral, eu voltei para frente da casa, passei pelo terraço e voltei para olhar pela janela do quarto. E eu chamei, né, a senhora, eu não posso dizer o nome, e eu não escutei. Eu não escutei nenhum nem outro. E assim, fazia dias que a gente não tinha visto eles. E aí, quando eu olho pelo mesmo vasculhante, que era do quarto deles, que ficava logo assim na frente da casa, que eu olho, eu vejo
a senhora deitada assim na cama, só que ela tava, sabe como é aquele corpo em decomposição? Que é todo ensanguentado, mas que tem um monte de bicho e tudo mais, sabe? Quase o rosto ressecado. Enfim, gente, eu fiquei tão apavorada, mas tão apavorada, mas tão apavorada, que eu saí correndo. Eu saí correndo de lá e eu saí gritando. E a minha irmã, o que foi? O que foi? E aí eu cheguei pra casa da minha mãe e eu falei pra ela, olha, mãe, a dona Guilmar tá morta lá dentro do quarto dela. Aí a minha mãe pegou a chave, sabe? Pediu para que os vizinhos ligassem para a delegacia, para a polícia. E aí minha mãe foi lá. E aí, quando minha mãe tinha a chave, minha mãe abriu o portão, a gente entrou. Quando minha mãe olhou para o vasculhante, estava ela lá morta. Tinha sangue por todos os lados do quarto. E aí minha mãe tentou abrir a porta da frente, só que ela não conseguiu. Então ela deu a volta na casa de novo e foi tentar abrir a porta de trás. Quando ela tentou abrir a porta de trás, ela viu, porque assim, minha mãe ficou preocupada, o marido dela tá onde? Quando minha mãe deu a volta por trás, né, da casa, que minha mãe pensou em abrir a grade, alguma coisa, ela viu que o homem estava todo ensanguentado também, e ele estava segurando na porta, na grade, e assim, com a boca meio aberta, assim, segurando mesmo, e como se estivesse assim, gritando, mas só tava lá só o corpo mesmo, porque tava cheio de bicho, né, no corpo dele, e ele tava lá, assim, agarrado na grade. E aí minha mãe ficou desesperada, porque minha mãe também é muito nervosa. E aí minha mãe saiu correndo, sabe, desesperada. Foi chamar a polícia. E a polícia depois viu que foi o seguinte, né, pelo menos foi o que eles disseram, que o marido, né, que tinha problemas mentais, ele à noite ele teve uma crise e ele acabou matando a própria esposa. Só que, como ele não tinha ainda, sabe, conhecimento das coisas, ele não conseguiu abrir a porta, porque ele não sabia onde estava a chave. E geralmente a esposa dele não deixava, né, a chave já organizada assim, muito à vista, justamente para que não acontecesse isso, dele sair sem ela ver. Então ele não conseguiu, ele ficou preso. Então ele ficou preso assim, não um dia, não dois, mas ele ficou preso assim, por exemplo, semanas. Então os gritos que a gente estava escutando dele tentando sair e dela sendo saqueada, né, que a gente achava que era uma coisa normal, na verdade a gente estava escutando os gritos do assassinato e os gritos dele tentando sair da casa. Só que ele morreu de inanição. Não sei se vocês sabem o que é inanição, mas é morrer de sede e de fome. E aí eu fiquei com muito medo dessa casa, porque toda vez que a gente passava a noite, ela tinha umas palmeiras assim e tinha essa árvore. E a gente via, né? A casa estava toda apagada, é, toda com as luzes toda desligada, mas a gente via alguns vultos. Tinha gente, por exemplo, que passava lá por perto e disse que via ainda, como se fosse ele chamando. Então, assim, era uma casa que todo mundo tinha medo. O que foi que aconteceu? Uma moça, ela tinha acabado de casar e eles não tinham muito assim dinheiro. Ela O marido dela trabalhava muito assim fora, ele trabalhava no ônibus, então ele assim, não tinha horário fixo, ele poderia trabalhar o dia todo, ou então à madrugada, ou então chegar muito tarde. E aí o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O filho, né, dessa senhora, ele estava vendendo a casa, e como, eu não sei se vocês sabem, mas geralmente quando acontece um crime, um assassinato, ou seja lá o que for, em alguma casa, geralmente o pessoal não quer comprar. Então as pessoas vendem mais barato. E eles, para ter a casinha deles, né, já que ela estava grávida, estava precisando de um lugar para ela, eles acabaram comprando essa casa. E aí o que foi que aconteceu? A moça, ela precisava ficar descansando, né, porque a gravidez dela tinha acabado de começar, mas ela estava tendo alguns problemas. Então o que foi que aconteceu? O marido dela chegava muito, muito, muito tarde. E ela ficava sozinha. Então ela ia se deitar, ia descansar da gravidez. E ela disse que ela escutava passos nessa casa. Então ela começou a ver, por exemplo, que coisas do nada caíam. Então ela estava, por exemplo, aqui no quarto descansando e quando ela menos esperava,
alguma coisa caía na cozinha. Então ela achava, como o terreno era muito grande, né, e tinha muitas árvores, como eu falei pra vocês, ela achava que tinha alguém dentro de casa, ou que tinha alguém que tinha entrado na casa. Então ela ficava muito nervosa. Então, por mais que o quarto dela fosse o primeiro, sabe assim, pra a rua, ela ficava com palpitações, ela tinha muito estresse. E ela começou a conversar com o marido, e a mãe dela passava o dia lá, mas toda noite ela falava que ela via algum vulto, alguma coisa. Enfim, quando deu uns 2 ou 3 meses que eles estavam nessa casa, um dia o marido dela falou assim: Olha, eu não vou poder voltar essa noite. Então eu vou chegar de madrugada, eu vou chegar muito tarde. Se você quiser, você chama a sua mãe. Só que assim, ela disse assim: Não, não precisa. Porque ela já estava, né, se acostumada. Disse, não, não se preocupe não. Vá trabalhar, qualquer coisa eu ligo pra você. E aí o marido dela, quando foi sair, ela disse que foi dormir. Né? Quando o marido dela saiu, ela foi dormir, foi descansar. E ela disse que estava dormindo e ela notou, ela sabe quando você não consegue respirar? E ela disse que ela estava dormindo e ela acordou, sabe, com aquele susto? E ela não conseguia se mexer, não conseguia se levantar da cama. E ela disse que parecia que alguém estava em cima dela e apertando o pescoço dela. E aí, quando ela acordou, que ela olhou para cima, ela viu como se fosse um espírito do homem, né, que era o marido dessa senhora, em cima dela. E aí ela gritou muito e ele acabou soltando e ele correu. E aí o que foi que aconteceu? Ela tentou ligar para o marido dela várias vezes, só que ele não atendia, porque ele trabalhava no ônibus, estava dirigindo. E aí o que foi que aconteceu? Ela saiu correndo desesperada para casa da família dela, ela deixou tudo lá na casa e saiu desesperada de madrugada pela rua. E aí o que foi que aconteceu? Ela começou a sangrar, porque era como se alguma coisa tivesse feito na barriga dela e ela começou a sangrar. E aí quando ela chegou na casa da mãe dela, ela estava cheia, toda melada de sangue, e a mãe dela saiu, levou ela para o hospital. Quando ela chegou lá, o médico disse assim: Olha, eu não sei o que foi que aconteceu, mas parece que você levou algum trauma na barriga, alguma coisa, alguma batida, alguma coisa, ou colocou algum peso em cima de você, alguma coisa aconteceu, que você acabou perdendo o bebê. E aí ela chorou, ela ficou com uma depressão muito grande. E ela estava no hospital, ela estava chorando muito. O marido dela depois chegou e ela falou: Não, eu vi, foi Fulano, que foi o nome do marido da mulher. Aí, se eu vi, eu não volto mais para aquela casa, não volto mais para aquela casa. Então, assim, eles tinham acabado de comprar e ela voltou para casa da mãe dela com o marido e eles colocaram a casa para vender novamente. Uma amiga minha de escola, ela tinha acabado de se mudar e a mãe dela, né, mais uma vez, como a casa estava em um valor muito barato, a mãe dela comprou essa casa. E aí o que foi que aconteceu? A minha amiga, ela falou que à noite ela via os vultos, ela escutava gente falando com ela via que tinha uma pessoa naquele lugar. E ela disse que se sentia tão atormentada quando ela chegava em casa, ela disse que não conseguia ficar sozinha. Ela tinha mais 3 irmãs. E ela disse assim: Jéssica, quando eu estava dormindo, eu sentia que alguém estava em cima de mim, apertando meu pescoço, batendo em mim, puxando meu pé. E ela disse assim que ela ia dormir toda coberta e acordava descoberta. E ela disse que ela sentia uma coisa muito ruim naquela casa. Então, o que foi que aconteceu? Ela, né, desistiu da compra. Também eu acho que ela não passou nem 1 ou 2 meses. Ela alugou uma outra casa na rua. E o que foi que aconteceu? É, a família dela, eles venderam a casa para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica que estava comprando na época uns terrenos para fazer, por exemplo, prédios. Porque, como eu falei, era uma granja. Então, assim, o terreno não era pequeno, era grande. E aí, o que foi que aconteceu? A Caixa Econômica reformou a casa, deixou a casa impecável, sabe? E aí, o que foi que aconteceu? Ninguém conseguiu morar naquela casa. Então, assim, não foi só uma pessoa. Ninguém conseguia passar, por exemplo, mais do que 1 ano, 6 meses. Todo mundo que morava lá dizia que sentia uma coisa muito ruim e desistiram de morar na casa. Então, o que foi que a Caixa Econômica fez? Destruiu a casa novinha. Eles destruíram a casa inteira. Até hoje, né, na rua da casa da minha mãe, esse terreno, ele está agora baldio.
Ninguém conseguiu morar, ninguém quis comprar esse terreno. E até hoje ele tá lá. Então, essa casa, né, que é assombrada, na verdade agora ela virou pó. E até hoje as pessoas dizem que nesse terreno, quando elas passam a noite, elas escutam alguém chamando elas, elas escutam alguém observando elas. E, assim, eu tenho muito medo, porque, para vocês terem ideia, o terreno dessa casa, ele fica de frente a outro terreno baldio. Então, assim, você não tem nem muito como correr, sabe? Assim, é um terreno enorme, de frente a outro terreno enorme que não tem nada. Não tem casa para onde você correr. Então, eu tenho muito medo, né? Até hoje eu falo para minha mãe, tem um pedaço lá, sabe? Da rua que, sinceramente, as pessoas até têm medo de andar. E até hoje é assim, até hoje não tem casa lá, nenhuma casa fica. Gente, a história foi essa. Espero que vocês tenham gostado, né? É, foi baseado em fatos reais. É mais uma história, eu não posso falar o nome das pessoas, né, que foi envolvida no crime, mas eu queria dizer que, como eu falei pra vocês, são histórias, contos das pessoas que estavam envolvidas que me contaram, né, quando eu era criança, as coisas que eu vi. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, envie para os seus amigos, tá certo? Que isso vai me ajudar bastante. Assistam as outras histórias. Eu vou estar sempre postando as histórias, porque na verdade são várias. Então, assim que eu tiver tempo, eu vou postando, tá certo? Eu vou postando para vocês. Muito obrigada mais uma vez por tudo e até a próxima história. Tchau.